Diabetes. Será que a gente pode comer ou não? O que a gente vai falar hoje do diabetes? Estamos aqui no Léo e Carol Ensina. Você seja muito bem-vindo. Hoje uma data muito especial. Temos aqui a honra de mais uma vez ter a presença da Deia, né, Deia? Deia já está aí nos bastidores. Muito obrigado, já te agradeço desde já. Estou olhando para baixo aqui que eu consigo ver ela aqui na telinha aqui, tá, pessoal? Desde já agradeço já, Déia, feriadão aí, você disponibilizar uma parte do seu tempo aí, da sua noite, para falar esse assunto que é tão importante, né, o diabetes. Vai comentar um pouquinho e principalmente o que o pessoal tem muita curiosidade, né, Carol? Sim, A com respeito certeza. da nutrição. Então, diabético, né? A gente já teve a live com a Nath, endocrinologista, falando um pouco dos parâmetros do diabetes, quando que considera diabético, quando que não considera. Então, eu recomendo você que não assistiu, vai assistir. A gente vai deixar, tá na descrição aqui depois, você assiste. E agora a gente trouxe a Deia, a nutricionista, né? Nutricionista oficial desse canal, que vai falar um pouco a respeito da alimentação e o diabetes. Então, qualquer dúvida que você tiver, já deixa aí nos comentários pra gente, quem está assistindo gravado, e quem está assistindo ao vivo pode deixar no chat aqui, que ao longo da nossa conversa a gente vai apresentar. Quer falar alguma coisa, cara? Não, A gente pode vai chamar a responder. Deia. E hoje, né, um dia bem sugestivo, o Dia das Crianças, e doces e diabetes, então seja Será, bem-vinda. será que tem a ver? Será que é proibido? Pode, não pode? Quem já acha que pode, escreve aí nos comentários se pode, se não pode, se não é nada a ver, se é só chamativo, daí ela vai falar que não pode nada, né, daí a questão do alface, a polêmica do alface aí, né? Que polêmica, né? A gente polemizando aqui. Brincadeira, pessoal. Brincadeiras à parte, o link tá aqui, ó. Já vou deixar aqui no chat, então chama o pessoal que vocês sabem que se interessa pelo tema. E é um tema útil, porque se você não é, com certeza você conhece alguém que tem diabetes. Infelizmente, né? Porque está crescendo Exatamente. muito o número de diabéticos. Então, Então Déia, a gente está aqui, de novo, não é para substituir uma recomendação médica, não é uma para consulta, substituir né? uma consulta, uma avaliação nutricional, mas é para trazer informação de qualidade e com profissionais habilitados, né? Então a gente, e capacitados, porque a gente sabe que tem muita informação, né? E É. muita fake news. Então a nossa proposta aqui é trazer informação de qualidade. Então, Déia, casa é sua, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? E aí, tudo bem? Tá ao vivo, Déia. Oi, gente. Olha eu de novo aqui no meu canal. O pessoal não aguenta mais olhar minha cara e falar de novo essa nutricionista, poxa. Não, Déia, você é muito bem-vinda aqui. Mas E para faz quem não parte. sabe, o vídeo com a Deia é a top 1 do canal. Se você não viu, alimentação e fibromialgia, vamos bater 40 mil visualizações, hein? Creio que até o final da semana a gente bate. Vamos lá. Vamos Então, lá, Déia, pessoal. quem que é a Andrea Bovini, né? Que a gente chama de Deia, mas quem que é a Andrea Bovini? Fala aí pro pessoal que não te conhece. Quem já te conhece, fica reforçada a informação. Bom, eu sou nutricionista, sou estudante de farmácia agora também, então em breve eu serei uma farmacêutica. Se tudo der certo nessa vida, em breve eu serei farmacêutica. Eu sou pós-graduada em nutrigenética e nutrigenômica, uma área também muito nova, mas bastante promissora. E sou doutora em ciências na parte de imunologia e bioquímica da nutrição, onde eu trabalhei principalmente com inflamação metabólica. E o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver com diabetes. Até vocês falaram sobre a crescente, né, dados epidemiológicos que mostram essa crescente do diabetes, ela está muito relacionada com a obesidade. Então, à medida que a obesidade aumenta, o diabetes ele aumenta também, principalmente o diabetes tipo 2, que a gente sabe que ele é adquirido ao longo da vida, de acordo com alguns fatores, como o sobrepeso. Acho até que vale a pena a gente só pontuar aqui que existem 3 tipos de diabetes, né? Então, tem o diabetes mellitus tipo 1, que é aquele que já vem na infância, normalmente, então um defeito na produção da insulina, onde você tem, a Carol vai saber muito melhor do que eu, né? Mas por mecanismos autoimunes, você tem uma destruição
das suas células pancreáticas, as células beta, que produzem a insulina. Por isso que ela se manifesta logo ali no início da vida. Porém, nós temos também, e nesse caso do diabetes tipo 1, ele é dependente de insulina. A gente chama, né, de diabetes insulino dependente, porque por toda a existência ele vai ter que fazer uso desse hormônio, visto que ele não produz. No diabetes tipo 2, ele pode aparecer, e normalmente aparece, não é que só aparece nessa condição, mas normalmente ele aparece com a idade avançada e ele não é uma doença senil. Isso é uma coisa também legal da gente pontuar, porque muitas vezes, como ele aparece tardiamente, a gente associa com envelhecimento. Até pode acontecer, mas não é algo isolado. Você precisa de fatores adjacentes para desenvolver esse diabetes tipo 2. Por exemplo, obesidade, que a gente falou agora, a má alimentação, que às vezes não causa uma obesidade, mas pode causar uma sobrecarga pancreática. A gente tem alguns medicamentos que também, não vou dizer que sozinhos, mas que também podem favorecer esse quadro. E sedentarismo, né? Sedentarismo, então a falta de exercício físico, normalmente ele é multifatorial. Muito difícil a gente falar, eu tenho diabetes tipo 2 porque eu tomei banho, sei lá, com água fria, por exemplo, né? Nunca é um fator só. A gente tem uma combinação. E tem o terceiro tipo, que não é diabetes mellitus, é o diabetes insípidos, mas ele tem aí uma relação com o rim. Então, ele não tem nada a ver com o pâncreas propriamente. Então, a conduta nutricional, a conduta médica, o tratamento farmacológico, ele é totalmente diferente nesse sentido. Para a gente focar aqui no diabetes tipo 1, mas principalmente no diabetes tipo 2, que a gente pode modificar. A gente tem fatores modificáveis, como esses que a gente citou, que se a gente controlar, então se manter ativo, se alimentar bem, a chance de ter um diabetes ela vai reduzir, né? Claro, não dá para falar, não nunca vou ter, visto que tem vários fatores, né? Então, peraí, só para a gente resumir até aqui para o povo se localizar. O diabetes, o diabetes mellitus ele é dividido em diabetes do tipo 1, que é a questão da insulina. Tem o diabetes mellitus do tipo 2, que a gente fala de resistência à insulina e tem outros fatores que é o que você vai focar mais. A gente pode ter o diabetes também gestacional, que é o tipo 1 diabetes mellitus do tipo 2, que acontece na grávida. E ainda tem os outros tipos de diabetes que a gente fala que a gente não sabe a causa. Alguns a gente sabe, pode ser causado por infecção, medicamentos, e aí tem várias classes que podem causar, que pode gerar essa hiperglicemia. Que todos os diabéticos, no final da situação, do contexto, eles vão ter uma hiperglicemia, que seria o quê? O excesso de glicose no sangue. E aí a gente tem o diabetes insípido, né? Que tem a ver mais com a questão do rim, do hormônio da aldosterona, ACTH, enfim, da aldosterona. Hormônio antidiurético. Antidiurético. ADH, desculpa. ADH tem o antidiurético, né? E aí isso vai influenciar também, gerando uma hiperglicemia. Então, no frigir dos ovos, a gente teria o que, ideia? A questão do excesso de glicose no sangue, né? Seja por um ou pelo outro, a gente tem um excesso de glicose no sangue. Isso. E é importante também pontuar, Léo, quando você estava falando, me ocorreu, muitas pessoas falam assim. Então, por exemplo, um diabetes tipo 2, que está num quadro já grave, por exemplo, ou ele já se tornou dependente de insulina, então já teve uma falência pancreática, muitas vezes as pessoas falam, ele era diabético tipo 2, agora ele é diabético tipo 1. Na verdade, ela não é intercambiável, né? Um diabetes do outro por conta da etiologia, da causa. Então, uma pessoa que ela é diabética tipo 2 e se torna dependente de insulina, ela continua sendo diabética tipo 2, só que agora ela é insulino dependente. Então, você não migra desses dois tipos, né, de um para o outro. E você pontuou muito bem o diabetes gestacional, que ele acontece nessa condição. É até uma condição muito bonita do diabetes gestacional, não para quem tem, mas para quem estuda.
é muito bonita, porque o corpo, fisiologicamente, durante a gestação, ele se torna mais resistente à insulina. É um mecanismo fisiológico da gestante para deixar mais glicose disponível para o bebê, para o crescimento, para o desenvolvimento do bebê. Então, se a gente for para pensar, é um mecanismo muito lindo, só que precisa de um olhar com um pouquinho mais de atenção durante a gestação para a alimentação dessa grávida. Porque dependendo do impacto, não é comum, mas dependendo do impacto, ela pode permanecer com diabetes, né? Mesmo após a gestação, apesar de não ser muito comum. A gente sabe que na gestação a mulher costuma prestar muita atenção no que está consumindo, ela muda de fato a alimentação dela, e isso é relevante, absurdamente relevante, principalmente. Vou mudar totalmente de assunto, mas a gente pode fazer uma live sobre isso. Fica à vontade. É importante para a microbiota da mãe. Então, a alimentação da gestante, tanto do ponto de vista da microbiota intestinal quanto da microbiota vaginal, passa por modificações que é exatamente para quando o bebê passar pelo canal vaginal e tiver a contaminação cruzada com a microbiota intestinal, ele já recebeu o que a gente chama de primeira colonização, que são as bactérias que vão permanecer ao longo de toda a vida dessa criança com ela. A gente vai construindo nos primeiros, a gente chama de primeiros 1000 dias, então o período da gestação, mais 2 anos da infância. Por que eu tô falando disso? Nossa, fugiu totalmente. Não. Por quê? Não. A mudança dessa microbiota, então o bebê que recebe uma microbiota não favorável, digamos assim, ele tem mais chance de desenvolver obesidade, diabetes e doenças alérgicas ao longo da vida. Então, olha como a gente, desde o nascimento, a gente já está escrevendo a nossa história. Então, isso é algo muito legal. Acho que dá pra gente... estudos também sendo como fator de risco também para doença autoimune, né? Essa alteração da microbiota. Exatamente. Porque essa microbiota são bactérias, né? Então, são bactérias que estão no intestino, na verdade, no nosso corpo inteiro. Mas falando sobre alimentação, principalmente do intestino, essas bactérias, elas são ativadoras do nosso sistema imune. Então, elas contribuem para a maturação do nosso sistema imune desde o nascimento até a nossa vida, né, infância, até a gente ter a maturação completa desse sistema. Inclusive, tem muitos artigos que falam, tem um que eu gosto muito, que ele fala assim, os fatores que estimulam a imunidade da criança. E ele fala da exposição rural como um dos fatores mais importantes, que hoje a gente não tem, né? Eu cresci na roça, então eu ficava ali em contato com os animais de fazenda. Mas é engraçado porque ele coloca exatamente esse termo, contato com animais de fazenda, que é para você ter o estímulo de respostas imunes, TH1, por exemplo, para ir maturando esse processo inflamatório, visto que durante a gestação você tem uma prevalência de TH2, que é uma resposta alérgica. Então, a criança que não tem exposição, por exemplo, a familiares, a animais domésticos, animais de fazenda, o ambiente, ela acaba, vamos dizer assim, tem uma preponderância dessa resposta alérgica. Por isso que a criança, normalmente, quando nasce, ela é um pouquinho mais alérgica, tanto que a gente tem, né, manifestação na pele, e isso ao longo do tempo vai ajustando. Mas vamos voltar para onde nós estávamos aqui, é só para deixar um gostinho. Você quer uma live? A gente pode sobre pessoal, microbioma, né? Se quiserem que a gente fale sobre microbiota, essa questão da imunidade, como que a bactéria ela pode influenciar, já deixa aí nos comentários, deixa aqui embaixo aqui também, fala, Deia, quero que vocês falem. Quem sabe a Deia não se sensibiliza e vai aceitar um próximo convite para fazer a 6ª ou 7ª live, nem sabe. Não, Deia, calma, espera. Tem que ter os comentários. Não tem que ter o pedido. Ainda. Se você não deixar aí, eu não vou fazer. E aí, Deia, já está surgindo algumas perguntas aqui no chat, mas vamos organizar aqui primeiro. Como nutricionista, a gente tem um mito ou verdade, eu quero que você responda assim, deixa bem claro. A gente sabe que a relação do doce com o diabetes é muito lado a lado, né?
E essa questão da gente poder, realmente, o diabético, ele não pode comer nenhum tipo de doce, tem que ser dieta zero de açúcar, ou se tem algum açúcar que pode ou não pode, como que funciona isso, daí? Tá, vamos Algum lá. açúcar que é melhor, porque É, tem vários tipos de açúcar. Vamos se lá. tem diferença, açúcar refinado, cristal, outros açúcares aí, Demerara, sei lá. Isso é um Aí ponto é com você. importante. Isso é um ponto legal. Já para a gente falar, muitas vezes, quando a gente vê informação, tanto que na live que surgiu essa de hoje do diabetes, foi um dos pontos, né? Quando a gente procura coisas na internet, enfim, o diabetes, ele tem muita informação diferente, fontes diferentes, explicações que às vezes elas não são tão técnicas quanto deveriam, enfim. Então, ele é um mundo ali totalmente obscuro, digamos assim. Então, acho que uma coisa legal para a gente já ir colocando cada coisa no seu quadrado é a gente lembrar o que é um açúcar, né, o que são carboidratos, e tirar um pouco desse mito, porque não existe. A gente pode falar que carboidrato é açúcar, eles não são sinônimos. Então, o carboidrato ele é um macronutriente, é uma macromolécula, né, por conta do seu tamanho, que eu tenho vários monômeros ali, vários monossacarídeos. Então, ele é uma macromolécula, então tem uma demanda maior do seu consumo, que ele é formada ali por carbonos, hidrogênios e oxigênios na sua estrutura, tá? Assim como uma gordura, então um ácido graxo, assim como uma proteína. Então, uma coisa importante para a gente já conceituar é que ele não tem nada ali na sua constituição tóxico, perigoso, uma molécula, uma substância estranha, um átomo estranho. Não. A constituição de um carboidrato ela é igual de uma proteína, assim, né? De componentes de uma proteína, de um ácido graxo, né, dos lipídios, gorduras, é a mesma coisa. Então já não tem nada de tóxico, de muito diferente. O segundo ponto é que a gente agrupa esses carboidratos de acordo com a complexidade da sua estrutura. Então a gente tem os menos complexos, que são os carboidratos simples, que são os monossacarídeos, glicose, galactose, frutose, sacarose. Sacarose é o famoso açúcar branco, nosso açúcar de mesa. Então, ele é formado por 2 monossacarídeos que a gente chama de sacarose. Por que a gente chama de carboidrato simples? Porque ela não tem complexidade na estrutura. Então, é um monossacarídeo ou 2 monossacarídeos formando um disacarídeo. À medida que eu vou colocando mais unidades, então eu vou tornando essa molécula mais complexa, maior, eu tenho os carboidratos complexos, que estão principalmente nas verduras, então a celulose, que tem lá no alface. Vamos falar do alface? Vamos polemizar o alface? Tem lá a celulose do alface e de outras plantas, né? Que é a estrutura da minha célula vegetal. Eu tenho o amido, que está na batata, que está no pão, que está no macarrão. Então, veja, esses alimentos que eu acabei de citar, eles são carboidratos complexos. Muitas vezes a gente escuta, não pode comer carboidratos simples, como pão, massa, macarrão. Não. Esses são carboidratos complexos, sim? Então, a gente tem rafinose, estaquinose, por exemplo, que também estão em leguminosas, então nos feijões, nos outros grãos, estão nas cascas. Eu tenho as fibras, por exemplo, então quando a gente come aveia, quando a gente come um pão integral, esse integral vem de íntegro, então o grão ali está na sua integralidade, ele não passou por processos de refino. Então agora vem o segundo ponto. Eu posso ter um pão integral ou eu posso ter um pão feito a partir de farinha refinada. Então, o grande lance do diabético é entender que o problema não é carboidrato simples complexo, no caso do pão, do macarrão, da massa, é o processo de refino. Então, um pão branco, por exemplo, aquele pão de forma tradicional, que a gente fala pão branco, ele é um carboidrato complexo, porém
refinado. Então, quer dizer que eu peguei o grão da farinha, tirei várias partes, então, principalmente as partes mais externas desse grão, sobrando apenas o seu interior, que é constituído principalmente de amido puro, que é um carboidrato complexo. Só que essas cascas, essas camadas, elas são ricas em fibra. Fibra, ela tem um grupamento específico, quase uma classificação específica, que são carboidratos não digeridos ou não digeríveis pelo meu intestino, pelas minhas enzimas, bom, tanto gástricas quanto intestinais. Então, ele é resistente à digestão. Ou seja, quando a gente junta tudo isso de uma maneira mais simples, quando eu estou comendo um pão feito a partir da farinha integral, eu estou comendo o grão na sua integralidade. Nessas cascas eu tenho as fibras, que eu já vou falar um pouquinho sobre elas. Eu tenho algumas vitaminas, eu tenho minerais que estão ali nutrindo esse grão, e eu tenho a parte interna, que é a parte do amido, que retém a maior parte do amido. Então, ao comer o pão integral, eu tenho uma oferta de nutrientes muito maior do que se eu tirar tudo isso, pegar aquele miolinho e produzir um pão, por exemplo. Né? Então, eu tirei grande parte de nutrientes benéficos para a minha saúde que eu poderia consumir se tivesse optado pela versão integral. Então, quando eu falo, só para a gente finalizar, de açúcar, então mel, açúcar mascavo, açúcar demerara. Só falar aqui do pão, só antes de ser mudado, para um pouco. Pro açúcar. Não, porque a Flávia tinha perguntado, ela falou que tem sempre dúvidas sobre o melhor pão, pão integral, pão francês. Então é isso que você acabou de explicar. Pão francês, que é o pão de sal na nossa terra, né? É isso que você falou, depende muito mais do processo em si do que propriamente assim do tipo, né? Que é isso que você falou. Depende, se eu fizer um pão francês integral, né? Da farinha utilizada é que faz a diferença. É isso que você acabou de explicar. Então exatamente. Depende não se é o pão francês ou pão integral, tipo, mas depende mais da farinha, do processo que a farinha foi elaborada, do que propriamente dito se o pão é do tipo de pão, né? Processo de refino. Tá. Né? Então, essa mudança do simples para o complexo, ela não muda. Tá. Ela é química, digamos assim, é uma classificação química. O processo de refino muda. Então, eu tenho, por exemplo, um açúcar branco, aquele açúcar de mesa que a gente chama, ele é o processo máximo de refino do açúcar. Então, eu peguei, fiz a extração, dependente da fonte, né? Então, vamos falar, o açúcar da cana, por exemplo. Então, fiz essa extração. E nos processos industriais, eu fui removendo todas as partes que não fossem a molécula de sacarose, por exemplo. Quando eu vou regredindo esse açúcar, então pensando no açúcar branco para um açúcar demerara, por exemplo, até um açúcar cristal, mas vamos migrar um pouquinho mais para cá, um açúcar demerara, um açúcar mascavo, quer dizer que, imagina que eu tenho uma linha de processamento, deixa eu fazer daqui para cá, eu tenho uma linha de processamento, início, final. O açúcar branco, ele percorre todos esses estágios. O açúcar demerara, por exemplo, ele vem até aqui no processo. Então, ele não chega até esse finalzinho. O açúcar mascavo, ele para ainda antes. Então, ele vem daqui até aqui, por exemplo. Tem processo de refino? Tem processo de refino. Tem que ter. A própria extração do açúcar já é um processo, não vou falar de refino, mas um processo industrial. Porém, eu posso fazer 10 técnicas, ou eu posso fazer 5, ou eu posso fazer 3. Só para a gente colocar aqui num cenário que dê para a gente visualizar a ideia. Então, quando eu escolho consumir um açúcar, por exemplo, o melhor é que ele tenha um menos... refino. O refino, né, o menor refino possível. Então, sim, um açúcar mascavo, por exemplo, ele seria uma melhor opção. Agora, a gente tem que lembrar que o diabético, então, qual que é o problema do diabético? Vamos falar do tipo 2.
que é o que está mais próximo ali da nossa realidade, principalmente, e que é normalmente o que tem mais mito, porque o diabético tipo 1, como ele tem a dependência da insulina, ele costuma saber muito bem a hora de aplicar. Então, você tem de longa duração, de curta duração, pós-prandial, pré-prandial. Então, é mais fácil para esse público, mas a gente pode também fazer outra live falando sobre isso. É mais fácil para esse público. Agora, o diabético tipo 2, qual que é o grande problema? Ele teve um hábito alimentar a vida dele inteira. De repente, ele chega no médico e o médico fala: você está resistente à insulina. E é aí que o mundo cai, porque ele nunca entrou em contato com isso, né? Ele nunca se debruçou no assunto. Então, ao longo de uma vida, você recebe uma notícia que agora você não pode mais ter aqueles mesmos hábitos que você tinha anteriormente. Por isso que é onde a gente tem maior problema, que é o diabético tipo 2. Falando sobre esse caso, então você tem alguns estágios até você se tornar diabético, como o Léo pontuou no início. Então você tem a resistência à insulina, que ela ainda é reversível. Quando você está nesse estágio, então você manifesta a hiperglicemia, principalmente, então aumento da glicose fora dos parâmetros, porém, o seu pâncreas ainda tem uma certa normalidade, uma certa funcionalidade. Conforme essa resistência à insulina ela se agrava, e é muito comum, seguido da resistência à insulina, aparecer a esteatose hepática. É bem comum, que é a gordura no fígado. E se alguém aqui se identifica, coloca aí nos comentários. Então, normalmente vem o sobrepeso, lembrando que você não precisa ser obeso para ter resistência à insulina. Isso é muito importante, né, Dé? Isso é importante isso é falar, relativo, né? Porque as pessoas pensam, mas é só quem é obeso, né? Obesidade de grau 1, obesidade de grau 2, que vai ter resistência. Não, porque essa determinação do quanto você precisa ter de adiposidade corporal para desenvolver a resistência à insulina, ela é muito relativa e ela é individual. Tem pessoas que um pouquinho de aumento de peso já manifestam, então ali mudanças metabólicas, e tem pessoas que nem tem um programa que eu gosto muito, que ele fala sobre os obesos grau 3, que a gente chamava antigamente de obeso mórbido, ainda bem que a gente não chama mais, porque é um termo muito pesado. Sim. E muitas vezes as pessoas perguntam, falam, gente, como que consegue chegar nesse tamanho e metabolicamente o indivíduo é saudável? Né? Metabolicamente, ele tem problemas articulares, problemas de pele, problemas secundários ao excesso de peso, mas metabolicamente falando, ele é saudável, porque senão ele não teria chegado naquele excesso de peso que é mostrado ali. Então, isso, gente, é muito relativo. Não pensem que é só se eu engordar até tal quilo, até tal IMC, que eu vou desenvolver a resistência. Então, normalmente, a pessoa começa a manifestar resistência e logo já vem ali uma alteração hepática, né? Então, TGO, TGP, se ela fizer um exame de imagem, por exemplo, já aparece a esteatose hepática. Isso vai evoluindo, você tem dislipidemia, então alteração do colesterol. Triacilglicerol é um bom parâmetro, apesar dele não ser o parâmetro correto, ele é muito importante para a gente avaliar como é que está esse metabolismo. Então, triacilglicerol, que é o triglicérides, começa a alterar, sim? Ali então tem alteração de colesterol e triglicérides, vamos pontuar. Então, gordura no fígado, alteração de colesterol, triglicérides. A primeira que pipoca é a glicemia. Glicemia em jejum é a primeira que pipoca. Glicose no sangue lá na altura. Isso. Aí, normalmente, quando ela dá alterada, você pode até repetir o exame e falar, olha, às vezes foi algo ali específico. A gente nunca faz, bom, pelo menos não é uma prática minha, né, fazer a glicose, a glicemia isolada, quando eu tenho uma suspeita. A gente pede hemoglobina glicada também, que é para ver esse histórico de como a sua glicemia permaneceu ao longo do período de 120 dias, né? Então, isso. 90, 120, né? Dias. Então, para você ver como que foi esse histórico. Uma vez que deu alterado, aí a gente pode fazer testes específicos. Então, teste de tolerância oral à glicose, por exemplo, a curva glicêmica,
que é para realmente entender o quadro desse paciente e ver onde ele está. Então, lembrando que nesse momento você ainda não é diabético, porém, se não cuidar, você faz um e pula para o estágio Quase lá, né? seguinte. Né? Então, é um estágio reversível. Agora, o diabético mesmo, então, quando você tem esse diagnóstico, normalmente, é difícil regredir, né? Voltar à normalidade, você ter a doença. O que você consegue fazer é manejá-la, fazer o controle adequado para que ela não evolua. Você pensa que a diabetes para aí, né? Eu vou ficar tomando medicamento, usar uma insulina e tá tudo bem? Não, porque aí você tem as doenças por consequência do diabetes. Então, retinopatia, pessoas que perdem a visão, você tem degradação de colágeno, porque essa glicose ela é um carboidrato reativo, então ela faz glicação proteica, então deterioração de cartilagem, desde articulações até cartilagem de pele, problemas de coagulação, problemas de cicatrização, doenças cardiovasculares, né? Então você tem lesões, agressões nos vasos sanguíneos por conta daquela glicose, por conta de todo aquele metabolismo alterado. Então isso é importante falar. O diabetes não é o estágio final, ele é um meio do caminho. E aí você escolhe. Você quer ficar aqui e melhorar o máximo possível esse controle, ou você quer ir para frente, né? E fazer com que essa doença evolua. Ela tem evolução, e isso acontece muito. Por ano, nós temos 400 mil mortes por doença cardiovascular. 400 mil por doença cardiovascular. E uma das causas, digamos assim, ou das doenças anteriores, é o diabetes. Principais causas é o diabetes, né? Inclusive, a gente até é importante você falar esse gancho, que a gente tem uma live aqui que a gente fez com a endócrino, a doutora Natália, justamente pontuando todas essas questões sobre diagnóstico, sobre a diferença, né, do que a gente chama dessa fase de resistência insulínica, né, que algumas pessoas falam de pré-diabetes, o diabetes em si, e como que você chega, né, a esse diagnóstico. E é importante você citar isso porque um dos principais pilares é a alimentação, e talvez seja a maior dificuldade, porque é o que você falou, cai a notícia e de uma hora para outra a pessoa se vê numa situação que ela tem que mudar os seus hábitos, né, que ela tem que mudar a sua rotina. A gente tem essa questão de ligação muito forte, de recompensa com doce, de tristeza com doce, de ansiedade com doce, de celebrar momentos felizes com alimentação e por aí vai. Então, isso é cultural. E aí a gente sabe que talvez essa seja importante você pontuar essa questão, né, epidemiológica de morte e de incidência, porque é essa talvez a maior dificuldade. Porque às vezes a pessoa acha que só o tratamento medicamentoso vai resolver, e não vai. E o chat aqui tá pipocando de perguntas já. Quando você quiser responder... Não, vamos falar de alimentação. Eu acho até importante falar uma coisa. Gente, não é merchan, tá? Quando eu falo o que eu vou falar agora, eu não estou fazendo merchan. Mas como a Carol pontuou, tem a recompensa emocional, tem nossa, hoje eu tava numa festa de aniversário, gente, eu me entupi de doce, entendeu? Porque meu brigadeiro, festa de criança. A gente Pare. Olha o corte. Na outra live ela fala mal da alface, na segunda ela já fala que se entupiu de doce. Ideia. O que você tá arrumando? Eu sou uma nutricionista meio fajuta, né? Mas isso é um ponto muito importante, porque a primeira coisa, quando você ou ainda está resistente à insulina ou você tem esse diagnóstico, lembrando que nutricionista não dá diagnóstico, tá? Clínico, então obrigatoriamente é o médico que faz o diagnóstico, ele faz o encaminhamento para o nutricionista. Então a gente nunca vai, pelo menos não deveria nunca fazer um diagnóstico. Falar, olha, você está diabético, não pode, tá? Mas, enfim, o médico vai fazer o encaminhamento e a primeira coisa que a gente tem que saber, tô falando como profissional, é entender o porquê. O que te levou a isso? Então, como a Carol pontuou, meu problema é doce, por exemplo, então
não é comer doce. Comer doce não é um problema. É porque você faz essa escolha alimentar. Ela está atrelada ao que na sua vida? Então, esse é o primeiro ponto. A gente falar para uma pessoa, olha, a partir de agora você não pode mais comer doce, é quase como uma agressão. É algo muito agressivo. Se alguém falasse isso para mim, eu ia dar um soco na cara, tô brincando. Calma, daí é sem violência. Então, assim, a primeira coisa é a gente entender quais fatores levaram a essa condição e a gente fazer a modificação por aí. Então, foi o sedentarismo? Foi o mau hábito alimentar? Às vezes, isso eu vou falar uma coisa para você. A gente fala, nossa, o doce causa diabetes. Pela minha experiência, tá? Não tô falando algo científico que eu li em artigo nenhum, tá? Pela minha experiência, o maior problema é o comer demais. Não é nem o doce. Então é legal você pontuar isso. É a quantidade, associa, né? É a quantidade. Então a gente você fala, é diabético porque come muito doce. Nem sempre. Pela minha experiência, vamos dizer assim, a maioria dos meus pacientes é porque gostam de comer bastante, comem mais do que a necessidade, do que a demanda do organismo. Então é um excesso alimentar. Alguns deles nem gostam de doce. Fala, não, eu prefiro um salgado, uma coxinha, né? Então, isso é algo legal para a gente pontuar. Porque muitas pessoas falam assim, eu não como doce porque eu não vou ter diabetes. Ou eu estou com diabetes e não como mais doce. Só que continua comendo muito. E veja, quando a gente come e faz o processo de digestão, absorção, só tem alguns caminhos que esse alimento pode seguir, digamos assim. Alguns nutrientes que esses alimentos podem virar. Carboidrato, ou ele vai virar glicose, ou ele vai virar galactose, ou ele vai virar frutose. Então, não interessa. Se você comer um pão, por exemplo, que é amido, você vai quebrar e vai gerar um monte de glicose. Se você comer uma fruta, por exemplo, você vai quebrar. Ali tem vários tipos de açúcares, né? Mas vou falar sutilmente que você vai gerar frutose, por exemplo. Então, só tem essas rotas no organismo. Não tem muito ali para o que ele pode virar. Assim como você também pode comer, por exemplo, uma proteína, então um alimento proteico, e dentro do seu organismo, lá já no processo metabólico do fígado, ele vira glicose. Esse é o processo que a gente chama de gliconeogênese, por exemplo, né? Que aí entra num outro aspecto, num outro quesito, um pouquinho mais profundo. Mas é importante a gente lembrar que não é o açúcar em si. Então, eu comi açúcar, vai virar açúcar no meu sangue. Não, ele vai passar para o seu fígado, o seu fígado vai colocar ele no metabolismo, na rotinha onde ele tem que se encaixar, e o que sobra disso, por exemplo, então o que tiver em excesso, o que tiver a mais, ele vai estocar, ele vai armazenar. E aí a gente tem o aumento de peso, a gente tem a obesidade. Então é importante a gente lembrar e não fazer essa associação direta. Ah, o doce é o que gera o açúcar no sangue. Não. A gente tem que ter glicose no nosso sangue o tempo inteiro. Principalmente porque eu tenho tecidos que só utilizam glicose ou utilizam glicose preferencialmente. Cérebro, hemácias, rim, por exemplo. Então, o vilão não é a glicose. O vilão é o excesso de glicose que ele pode vir por um excesso de consumo de doce, mas principalmente por um excesso de consumo alimentar. Por isso que eu falei que eu não estou puxando a sardinha para a nutrição, mas como é que você sabe se você está comendo demais? Você tem que ir no nutricionista para ele fazer essa avaliação. E às vezes não é o comer demais, você fala assim, mas eu não como muito. Só que às vezes você come num horário, por exemplo, um determinado alimento num horário, que é um horário onde você está mais sedentário, você está mais sentado. Sabe aquele meio de tarde que você está no trabalho, meio pós-almoço, já está cansado. Aí você fala, nossa, que vontade de comer um doce. E aquele momento que você vai lá e come esse doce, por exemplo, e talvez ele não fosse o melhor. Uma coisa legal para falar aqui, até para eu não esquecer do diabético, por exemplo, o maior mito, né? Diabético não pode comer doce, não pode comer açúcar e tal. Depende. Tem um momento do dia, por exemplo, que é totalmente propício para ele ser feliz comendo o docinho dele, controlado, hein? Pelo amor de Deus, a nutricionista não está falando para você comer doce, diabético. Tem que vai chegar a comer um quilo de chocolate, né?
A nutricionista falou na live que eu posso comer doce. Não. A nutricionista que Mas, falou por mal do exemplo- alface, ela falou que pode comer 1 quilo de chocolate. Mentira! Mas, por exemplo, no pós-exercício, então, mesmo o diabético, no pós-exercício, o que acontece? Dentro do seu músculo e em alguns outros tecidos também, você tem a captação da glicose. Então, a glicose está no sangue, ela tem que entrar dentro dessa célula. Essa captação, ela acontece independentemente da insulina, que ele não tem, ou que não está fazendo o seu efeito, porque ele está resistente à ação da insulina. Então, nesse momento pós-exercício, como você tem os transportadores lá todos assim, bonitinho na célula, essa glicose que você consumir, ela vai entrar bonitinha dentro sem depender desse hormônio. Por quê? Porque você está num momento de maior demanda energética, porque você fez exercício. Lembrando que não adianta você subir na esteira com um pote de sorvete e falar: a Nutri falou que eu posso fazer exercício e comer doce ao mesmo tempo. Não, né? Então, após um exercício, com uma intensidade moderada, digamos assim, então uma intensidade moderada, esse pós-treino é um momento que você pode consumir ali um docinho, algo que você tem mais vontade, por exemplo, que normalmente você se limita ao longo do dia. Então, acho que esse é um dos pontos mais importantes para o diabético. Não é que você pode ou que você não pode. Tudo existe um horário específico, um horário propício. A gente precisa ver quais medicamentos você toma, por exemplo. Então, a gente tem medicamento hipoglicemiante, a gente tem medicamento que interfere na absorção intestinal. Quantas vezes já apareceu lá paciente tomando uma combinação de 2, 3 hipoglicemiantes com uma dieta hipoglicídica, por exemplo. Ele tinha várias crises de hipoglicemia ao longo do dia, né? De cair em concentração, de desmaiar, sudorese, fadiga, porque não estava combinado. Então, eu preciso combinar, preciso ver o que você toma, quais momentos do dia você está mais ativo, quais momentos você está menos ativo, que horas você acorda, que horas você dorme. Isso é importante. Outro mito. E essas fruta. oscilações são terríveis. A gente sabe que é muito melhor você ter um nível ali basal do que uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, uma hora tá lá em cima. Então, porque senão se torna aquele diabético que controla, aí faz hipoglicemia, agora eu vou comer doce, aí faz o pico, aí restringe e fica vivendo na montanha-russa. E aí você citou nesse exemplo que eu ia entrar, a questão de fruta. Peraí, antes de você entrar na fruta, Déia, você perguntou aqui, já falou de 1 quilo de chocolate, já falou bastante coisa aí, né? Eu não disse pra ninguém comer 1 quilo de chocolate, por favor. Depois do alface, né? Estão perguntando, a Flávia tá perguntando aqui que história é essa do alface, né? Vai viralizar, né? Pessoal, a Sayuri perguntou aqui, Déia, achei bem interessante. Tem outras perguntas aqui também, falando sobre o whey protein, relação de whey protein para diabético. O que você acha disso? Contraindicado ou não? Pode ou não pode? E aí? Eu não estou... A gente ainda falou o nome da marca, né? Induzindo a compra do whey protein, hein? Por favor. Mas vamos lá. Existe alguns estudos. Eles utilizaram o whey protein, mas você pode utilizar aí você pode adaptar isso para uma outra realidade, tá? Por isso que eu tô falando, que eu não tô falando do whey protein. O que eles fazem? É uma técnica que chama whey protein pré-refeição. Então, o que acontece? O diabetes, isso é para ajudar no controle glicêmico e tem algum efeito a longo prazo. Então, por exemplo, antes do almoço, ele vai lá e toma uma dose do whey protein. O whey protein é a proteína do soro do leite, que é extraída a partir da separação da caseína e do soro do leite que a gente usa para fazer o queijo, né? Beleza. Então, você toma uma dose desse whey protein e logo depois você faz a sua refeição normal, o almoço, o jantar, o café da manhã. Normalmente são refeições grandes, né? Que a gente faz isso. O que acontece? O que esses estudos mostram? Menor elevação da glicemia, menor elevação da insulina nesse período, aumento de hormônios da saciedade, principalmente, estão induzindo esse controle da própria ingestão alimentar, e principalmente que esse efeito, ele é
agudo. Isso é importante, tá? Não é que ele trata diabetes, não é que você, fazendo isso todo dia, um dia você não vai mais precisar de remédio e tal. Não. Ele é um efeito agudo. Fez, funcionou. Fez, funcionou. Fez, funcionou. Tirou, acabou. Só que o que acontece? Se você mantém esse hábito diariamente nas suas refeições, ele acaba se tornando um efeito crônico, certo? Então, só para a gente pontuar aqui, não é tratamento, tá? Whey protein não é tratamento para diabetes, e não é porque, eu vou tomar 1 ano de whey protein, depois eu não vou mais ter. Não. Ele é um efeito pontual, um efeito agudo. Tomou, fez efeito. Caso você tire, não tem mais efeito nenhum. Só que, mantido esse hábito a longo prazo, ele acaba se tornando um efeito crônico. Então, tem sim associação. Eu particularmente, eu gosto bastante do whey protein. Eu uso na minha clínica. Só que ele tem que ser usado com muita cautela para não extravasar a necessidade proteica diária. E tá? pacientes com insuficiência renal também tem que tomar cuidado, né? Aí tem que ver Exatamente. direitinho, não é para sair por aí tomando, porque a gente sabe que o diabetes evolui com nefropatia e pacientes em determinado estágio de nefropatia tem restrição proteica. A gente sabe que não pode porque há uma sobrecarga renal. Então, por isso que a Déia está falando, não é uma recomendação, compre o seu whey e tome por conta própria. Não tem ninguém falando isso aqui. Então, resumindo, pode usar, mas com acompanhamento e bem monitorado, né? Até porque se você for pensar, a própria hiperglicemia já é uma sobrecarga para o seu rim. Porque quem que elimina, né, essa glicose? Ele vai fazendo o clearance, né, a liberação de várias substâncias, entre elas a glicose. Então, o fato de você ter um excesso proteico, você também vai sobrecarregar teu rim, principalmente com ureia, né, que é o processo final do metabolismo das proteínas, dos aminoácidos. Então, tem que usar com muito cuidado realmente nesse ponto, para você não ter uma sobrecarga. E outro ponto que é legal ressaltar, que as pessoas falam assim, proteína é vida, vamos comer proteína, proteína, proteína. Já tem estudo mostrando que sobre a longevidade, então que idosos é recomendado fazer alimentação hipoproteica com boa qualidade de proteínas. Então, não é quantidade, é reduzir a quantidade e aumentar a qualidade. Tá? Isso ainda é estudo, tá? E está surgindo, está chegando aqui ao nosso conhecimento, mas já é algo que acende a luzinha lá dentro. Então, se a longevidade tem a ver com baixa ingestão de proteína, porém proteína de qualidade, logicamente abusar do whey protein, que é basicamente proteína pura, numa porção de 30 gramas, você encontra ali entre 20 a 25 gramas de proteína pura. Tem que tomar cuidado. Mas sim, existe. O whey protein, inclusive, ele é estudado para hipertensão arterial, então a pressão alta, controle de pressão sistólica, diastólica, sistemas antioxidantes, então aumento de sistema antioxidante, função anti-inflamatória. Ele é sim um suplemento, né? Porque não é alimento. Ele é um suplemento muito legal, muito bem-vindo, que pode ser utilizado, desde que tenha acompanhamento, porque também existe estudo mostrando que o whey protein tem um efeito ali, ambíguo. Abusou, se lascou. É isso aí. Pai ideia. E sobre as frutas? Não, né? peraí. Antes de entrar na fruta aí, deixa eu falar um negócio. Tem uma pergunta aqui que a Graça fez já no início aqui, falando um pouco, só para a gente finalizar essa questão do doce, daí foi para proteína, agora a gente volta para o doce. Os doces diet, que são categorizados como diet, né? Realmente não alteram a glicose? Então, primeiro, o que é um produto diet? E segundo, se esses diet eu posso fazer. Você já falou um pouco que tem a ver o diabetes, tem a ver com a quantidade. Mas se é diet, será que eu posso comer uma quantidade maior? Como que funciona? Então explique aí o que é um doce diet e se realmente não altera a glicose, por favor. Bom, a diferença. Só uma coisa, né? Então, light diet são duas opções de ter no mercado. O light quer dizer que ele tem a redução de um determinado nutriente. Então, por exemplo, ele é light e ele tem uma redução de 25% dos açúcares utilizados naquele produto. Então, ele é light. Light quer dizer que tem uma redução de um determinado
ingrediente, de um determinado nutriente que esteja ali no alimento, tá? Não Então, ele é necessariamente o açúcar, né? isento. Pode ser gordura, É. pode ser. Pode. E ele não É, um- ele não necessariamente é isento. É diferente é do uma zero. diminuição. É uma diminuição da quantidade. Então, por Diminuição. exemplo, Então, ele é se light. Por exemplo, reduzido em calorias. Você pega lá, ah, requeijão light, sei lá. O requeijão light, ele é reduzido em calorias. Por que ele é light? Porque tem menos gordura, porque tem menos, sei lá, creme de leite, não sei. Depende da ah, marca. Mas ele é reduzido em um determinado nutriente, um determinado ingrediente. O então, light diet tem, só que tem menos. tem Então, menos. light O tem, só que tem diet, ele menos. é isento. Ah, Isento de algum ingrediente, de algum nutriente. Então, normalmente, os diets, eles são isentos de açúcar, normalmente, né? Ou se tem uma quantidade muito pequena, mas não deveria. Então, ele é isento de açúcar, o diet, normalmente. Pode ser diet em gordura, pode ser diet em, sei lá, proteína, até pode, mas é muito raro de ver. Normalmente o diet ele é associado ao açúcar. Só tá. que aí o que eles colocam? Então você pega ali uma geleia diet. Ela é doce. Aquele açúcar ali é o da fruta, por exemplo. Então a gente precisa lembrar isso também, né? Que tem o açúcar da É. fruta. Mas enfim, aquele açúcar que deveria ser adicionado para deixar o alimento doce não pode existir, o que eu coloco? Então, a indústria lança mão de muitos adoçantes artificiais ou adoçantes naturais para fazer para deixar o alimento adocicado. Tanto é que a gente sabe que produto diet ele tem aquele gosto característico do adoçante. Muitas pessoas não gostam, é um grande desafio para nós nutricionistas e para os pacientes adaptar essa alimentação com restrição de açúcar e com uso de adoçante, porque ele tem um sabor que não é palatável e tem inclusive adoçantes que eles são próprios para determinadas receitas, para determinados modos de preparo. Vou dar uma dica aqui. Dica da Nutri! Por exemplo, um dos adoçantes mais recomendados hoje, atualmente, é o Stevia. Então, o Stevia ele é um adoçante da categoria dos naturais, ao lado do xilitol, do eritritol, por exemplo. Ele é um dos mais recomendados, que já tem estudo científico mostrando efeitos positivos ou ausência de efeitos negativos. Só que o que acontece? O Stevia, ele não tolera temperatura. Então, quando você coloca o Stevia num café, o café fica horroroso. Ele fica amargo, porque ele não tem essa resistência térmica. Agora, o Stevia num suco fica ótimo, porque o sabor residual dele é muito baixo. Sabendo disso, o que a indústria tem feito, né? É legal a gente falar que a indústria ela tem que ser nossa aliada quando a gente fala do diabético, né? Não dá para ter essa repulsa, porque infelizmente a nossa vida não permite cozinhar todo dia e ter uma horta em casa. Mas o que a indústria faz nesse aspecto? Hoje já existem adoçantes combinados. Então, eles colocam, por exemplo, o stevia com xilitol, o stevia com eritritol, que é exatamente próprio para essas preparações quentes. Então, o gosto, o sabor residual, ele é muito reduzido. Não é que não exista, existe, porque adoçante é adoçante, mas ele ameniza esse gosto amargo. Eu uso, por exemplo, não vou falar marca, obviamente, mas eu uso um que ele é uma combinação do stevia com eritritol. O eritritol, ele tem um sabor levemente mentolado, até, não sei se alguém aqui conhece, ele é levemente mentolado, então ele ele mascara um pouco o amargo. Em vez de ir pro amargo, ele vai mais pro mentol. Então é um adoçante que eu uso muito para adoçar meu café, porque eu não tomo café puro, né? Mas eu também não gosto de abusar do açúcar. Isso também E o xilitol é uma coisa importante. Rapidinho, só para não esquecer, que depois a galera vai louca no mercado comprar xilitol. Não pode abusar do xilitol, tá? Porque como ele não é inteiramente absorvido no intestino, ele fermenta. E aí você tem desconforto abdominal. Gases, né? Distensão. Gases, distensão. Então tem que tomar cuidado para não abusar. Que entra às vezes a gente nesse escuta. ponto. Né? Então, não, pode falar, Déia, desculpa. Não, só do fechamento da pergunta do Léo, que ele falou, né? Então é diet, eu posso abusar? Não, gente, porque ele é restrito de um ingrediente. Ele é restrito do açúcar, por exemplo.
né? Mas ele vai Show. ter do açúcar, muitas vezes do açúcar adicionado, mas ele vai ter outros nutrientes ali que são calóricos também, então que fornecem caloria para o meu organismo. Outra coisa legal para a gente desmistificar, é muito calórico, isso daqui tem muita caloria, isso daqui engorda. Gente, caloria é apenas uma forma de medir, de mensurar energia, só isso. Então, quando eu falo, ele se alimenta calórico, significa que quando eu consumir, ele vai fornecer muita energia para as minhas células. Tem problema? Não, desde que a sua célula precise daquele tanto de energia. Então, se você, por exemplo, faz exercício, exercício moderado, exercício intenso, tem uma rotina bastante ativa, você demanda energia, você precisa de bastante energia. Então, logicamente, tua alimentação tem que ser mais calórica, ela tem que fornecer energia. Do gasto, né, energético. Exatamente. Então, isso é outra coisa que é legal a gente desmistificar. Esse alimento é muito calórico. Calórico por quê? Para quem? Comumente. Exatamente. E daí, só voltando rapidinho nos adoçantes e na questão diet, assim, tudo ser saudável ou não é uma questão do que tem ali. Porque às vezes o produto é diet, mas os componentes que tem ali não são tão saudáveis, né, quanto você ingerir. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de novo, da fruta. Que você me cortou umas 3 vezes da fruta. Tem outro antes da fruta? Não, mas eu tô lendo aqui. Mas é que assim, né? Hoje, adoçante é uma coisa muito... Isso que eu ia falar agora. E só para complementar, se você puder dar uma pincelada nos outros tipos de adoçante, eu acho que isso é importante. Porque tem um senso muito comum, assim, de uso de... A gente vê, assim, claro, hoje em dia, com mais informação, tudo, mas a gente ainda vê muita sucralose, ciclamato, enfim. Então, eu acho que vale a pena você dar uma pontuada, até para as pessoas entenderem, né? Até, só para a gente não passar batido sobre esse assunto. Perfeito. Não, vamos lá. Essa questão dos adoçantes, ela é até um pouquinho complicada, por quê? Muitas vezes a gente surge um adoçante novo, esse adoçante é ótimo e tal, usem esse adoçante porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Dá 2 anos, bum, cai um estudo lá que faz mal, que tal. Acho que todo adoçante que se preze passou por esse momento. Se a gente pegar lá o acesulfame, o ciclamato, a sacarina, hoje não tem mais, né? Mas tinha a sacarina. Se a gente pegar todos esses adoçantes, eles já tiveram o seu momento de glória e o seu momento de derrota. O último que passou por isso foi a sucralose. Então, a sucralose chegou no mercado com uma promessa muito boa, assim, né? Uma premissa ali bem construída, enfim, de que é ótimo, a sucralose é o que tem que usar hoje, é o adoçante de escolha. Porém, recentemente, já temos estudos mostrando que a sucralose não é a escolha ideal, porque ela tem um papel em aumentar essa inflamação que eu falei para vocês, então aumentar receptores de moléculas inflamatórias no organismo, a própria produção de moléculas inflamatórias, interfere sim na resistência à insulina, então ela piora a resistência à insulina por inibir proteínas-chave, né, de ativação que esse hormônio controla, diminuir, por exemplo, a secreção de substâncias anti-inflamatórias pelo nosso tecido adiposo. Então, a sucralose ela já caiu também nesse limbo dos adoçantes artificiais que eu mencionei para vocês, que a gente tem sacarina, aspartame, acesulfame e etc. Então, hoje a gente está vivendo a onda, hoje, dia 12 de outubro de 2021, que esse vídeo contextualizar. Fique muito tempo. Hoje nós estamos vivendo a onda dos açúcares, dos adoçantes naturais. Aí a gente tem o que eu falei, xilitol, eritritol, a gente tem o estévia. Então nós estamos nesse momento
onde esses adoçantes têm mostrado efeitos benéficos, efeitos positivos. Agora, tem algo muito interessante que precisa ser falado também. Toda vez que a gente come doce, a gente fica feliz, né? Fica mó felizão. Por que a gente fica mó felizão? Porque a gente tem ativação, vou falar de um jeito bem resumido, a gente tem ativação de centros de recompensa, centros de saciedade, então é gostoso se sentir saciado. Nossa, você está com fome que você come, você fala, ai, que felicidade, estou saciado. Então, centro de saciedade, esse centro do prazer, então, centro do estímulo de se alimentar, e é atrelado a essa sensação de prazer. O que acontece? Quando eu como o adoçante, principalmente esses adoçantes artificiais, eu não ativo esses centros do prazer porque eu não completo a rota. Então, doce eu faço consumo, faço digestão, absorvo, libera glicose, libera insulina, leptina. Então, eu tenho toda uma regulação hormonal que me dá essa sensação de felicidade. Quando eu consumo adoçante, ela não se completa. Eu sinto o gosto na boca, então eu tenho uma prévia da sensação. Só que dali para baixo, lembrando que a nossa alimentação ela começa na fase cefálica, fase oral e depois até a fase gástrica, a fase intestinal. Então o que acontece? Eu ativo lá na cabeça, tipo brigadeiro, eu amo brigadeiro. Ativo lá o brigadeiro, só que esse brigadeiro é diet, ele é feito com adoçante. Na boca eu sinto o sabor doce, só que lá pro meu sangue, lá pro meu pâncreas, lá pro meu fígado, pro meu tecido adiposo, não chega a rota, né? Essa mesma sensação não chega até lá na frente. Então, o que acontece? Esse abuso, né, de adoçantes, o uso excessivo de adoçante, ele está também associado a maior ingestão calórica. Como você não ativa os centros de prazer, os centros de saciedade relacionados ao açúcar, você é induzido a comer mais. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse ponto. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, não posso ir embora daqui sem falar isso, é a história da frutose, né? Da fruta e da frutose. A Déia passou na frente e vai responder sobre a fruta. Tá bom, as outras ela responde depois. Então agora vamos falar da fruta, pessoal. Graça que perguntou da fruta, fique atenta aí, pessoal que tem interesse de saber, diabético pode ou não comer fruta, qual fruta, se não pode, por que não pode, diz daí. Porções. Então, surgiu há alguns anos uma notícia, eu vou tentar ser bem discreta, uma notícia de que a frutose causava cirrose hepática. Aí os nutricionistas, todo mundo... Como assim, né? Pois é, porque a pessoa falando, não, frutose da fruta, então você não pode comer fruta, não pode se entupir de fruta, que na verdade foi uma deturpação de um artigo científico da época, na época era né, hoje já são vários. Foi uma deturpação de um artigo científico que ele estava falando da frutose, só que ele estava falando da frutose do famoso xarope de milho. Então, nos Estados Unidos é o principal, pelo menos era o principal consumidor de xarope de milho, que a gente chama de corn syrup, né? Aqui a gente chama de xarope de milho rico em frutose, que ele é um tipo de xarope, então uma calda de açúcar extraída do milho rica em frutose. É exatamente o nome, é o que ele é. Só que ele é um refrigerante, né? Isso, ele é adicionado à maior parte dos produtos ultraprocessados. Então, refrigerantes, doces, cereal matinal, bolacha. Então, alguns desses alimentos, na verdade, grande parte desses alimentos, usa esse xarope de milho rico em frutose. Só que o que acontece? Aí vem o grande ponto. Por que a frutose da fruta não me causa um problema e a frutose do xarope de milho causa um problema? Porque na fruta você tem a frutose, principalmente, ou até vou falar do sacarose, tá? Vou falar do açúcar branco também, pode entrar nesse plano. Você tem, principalmente, os açúcares ligados. Então, você tem a sacarose, por exemplo, formando aquele açúcar, e na fruta você tem toda uma complexidade molecular de fibras, de
de açúcar, de sacarose, de frutose. Então, são todas moléculas complexadas, digamos assim. O xarope de milho, ele tem frutose e glicose livre. Então, ele é um monte de molécula de frutose e glicose, tudo livrezinho, digamos assim. Ou seja, eu não preciso passar por um processo digestivo para fazer essa quebra. Então, esse é o primeiro ponto. Já do açúcar da fruta, até o próprio açúcar branco, eu preciso de toda uma maquinaria enzimática no meu intestino, principalmente, para quebrar essas ligações e eu conseguir absorver esses produtos. Maravilha. O que acontece? Essa frutose oriunda do xarope de milho é uma alta quantidade, então ela já começa a interferir lá no meu intestino, principalmente quando a quantidade de frutose ela é superior à de glicose, ela já começa a influenciar microbiota intestinal, ela começa a formar produtos da glicação avançada, que são substâncias, digamos assim, tóxicas para o meu intestino. Quando eu absorvo, é a frutose pura, a frutose livre, em alta quantidade, ela tem um caminho, ela percorre um caminho diferente do da glicose. É como se ela tivesse uma tendência maior a seguir para esse caminho do que para esse que a frutose da fruta normalmente vai. Que caminho é esse aqui? Esse caminho é a rota da lipogênese, então da formação de lipídio, de gordura, que acontece onde? Acontece no meu fígado, sim? Então a frutose ela apresenta a maior tendência a formar esses lipídios, porque ela não é captada por outros tecidos não vão fazer a captação da frutose. Qual tecido que vai captar essa frutose? O meu fígado. Sim. Outra coisa importante, a frutose ela não induz a secreção de insulina. Então você lembra que eu falei do centro da saciedade, da regulação do apetite? A insulina é um dos principais liberadores de leptina, que vai regular essa saciedade. Então eu tenho uma tendência a aumentar o meu consumo alimentar. Sim? Lembrando que isso eu estou falando da frutose livre, então da frutose desse xarope de milho, a frutose industrializada. Na fruta tem problema? Não. Aí a gente entra nesse ponto. Ai, diabético não pode comer fruta. Laranja, tadinha da laranja. Diabético não pode comer laranja. Ai, que horror. O que acontece, gente? Eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Para você comer uma laranja, vou usar aqui o meu... olha o que eu tenho aqui. É um porta-copo. Mas é uma laranja. Para você comer uma laranja, você vai comer essa laranja, você vai descascar, obviamente, e você vai principalmente comer o bagaço, você vai comer aquela parte branca, certo? Você vai comer toda uma parte de fibras dessa laranja, e você vai comer uma. Aí você vai fazer um suco de laranja. No suco de laranja não tem bagaço, não tem aquela parte branca, não tem as fibras, né? Até os próprios gominhos, né? Não tem as fibras. E você vai espremer umas 10 laranjas para fazer um copo. Então, o que acontece? Você está comendo 10 laranjas. O problema não é a laranja em si, o problema é que você está comendo 10 laranjas. A mesma coisa a gente pegar um suco de uva integral. Eu adoro o suco de uva integral, eu acho maravilhoso, saborosíssimo. Só que quanta uva tem ali? Se você deixar cair uma gota daquilo num mármore branco, não sai nunca mais. Porque tem tanta uva ali, né? Tanto pigmento, que ele chega a atingir mesmo, né? A superfície. Então pensa, tomar um copo de suco de uva, quantas uvas você está consumindo? 30 uvas? 50 uvas? De novo, tem a ver com a quantidade. Então, a gente sempre fala para o diabético, é preferível consumir a fruta do que tomar o suco. Putz, então eu nunca vou poder tomar suco? Dilui. Então, suco natural, ali... né, Deia? Exatamente. Suco natural, né? Nada de industrializado. Nem considero suco industrializado, não é suco, é refresco. O suco, ele precisa ter um percentual mínimo para ser chamado de suco. Mas, enfim, pega, por exemplo, esse suco de laranja integral, suco de uva integral, e você dilui, faz 20 para 80, então põe 20 ml ou 20% de suco para 80% de água.
por exemplo. Então, não te impede de tomar o suco. Ou você pode fazer escolha de frutas que tenham uma quantidade de carboidratos, uma quantidade de açúcar um pouco menor. Limão, por exemplo. Então, fazer limonada, não suíça. Com leite condensado. Fazer a limonada, por exemplo. Então, É. você pode usar esses exemplos. Outra coisa importante também, comer, por exemplo, uma fruta sozinha no meio da tarde. Vou comer uma melancia no meio da tarde, só, por exemplo. Isso também pode ser um problema. Quer dizer que você não pode comer a melancia? Você pode comer a melancia, só que associe com uma fonte de proteína, com uma fonte de fibra, porque vai retardar a velocidade com que essa glicose vai chegar na tua circulação. Então você pode fazer. Fica meio estranho melancia com isso, tá? Que eu vou falar. Mas, por exemplo, você pega uma melancia e você coloca junto um iogurte, coloca uma colher de aveia. Então, a aveia já tem fibra, que retarda a velocidade de digestão. Proteína retarda a velocidade de digestão. Então, a velocidade com que essa glicose da melancia vai chegar no teu sangue, ela já vai reduzindo. Então, olha, volto a reforçar aquilo que eu falei lá na frente. Não é que o diabético não pode, é que não dá para você ser diabético sem acompanhamento, sem orientação, então sua vida vai ser um saco. E só rapidinho, uma última coisa sobre essa questão da frutose, de novo, né? Que você está diferenciando. Então alimento diet eu posso. Aí você vai querer tomar refrigerante diet, né? Nem comenta a parte do. Então, eu sou diabética, eu posso tomar refrigerante diet. Era só Na isso. verdade, do ponto de vista unicamente da glicose, pode. Então, o diabético ele tem que consumir ou o zero, o zero é o diet, é só o marketing, ou o zero ou o diet. O que a gente fala para essa pessoa? Evite tomar refrigerante. Mas eu falaria isso para qualquer pessoa e não para o diabético. Agora, poxa, eu nunca posso tomar, eu nunca, sei lá, é algo, a festa da criança, enfim, estou numa situação ocasional aqui, então tome o refrigerante diet, por exemplo, que você não corre o risco de atrapalhar tua glicemia. Não é que você não está fazendo mal para o teu organismo, né? Mas você não corre o risco de atrapalhar tua glicemia, né? Teu controle glicêmico. E tem que ver também, aí tem que ver, porque às vezes a pessoa diabética é hipertensa. Aí o zero não tem açúcar, mas tem uma quantidade de sódio absurda. Então, é uma situação muito complicada, o que você falou, pontualmente, mas não é bom, né, ideia? Principalmente em grandes quantidades, né? E a ideia, fazer um comentário que veio aqui sobre você falar, associar com a melancia com iogurte, a aveia, como tentar associar com uma fonte de proteína. Né? A questão aqui é vitamina de banana sem adoçar. Poderia? Seria uma... Você pega, por exemplo, um leite desnatado, né? Um leite desnatado, por exemplo, faz com a banana, e é importante a gente colocar algum tipo de fibra para retardar ainda mais essa liberação de glicose. Hoje, até, existe sachê de fibra que você compra na farmácia, né? Então, é um pozinho, tem várias marcas, várias opções. Isso eu tô falando assim, um extremo, tá, pessoal? Mas você tem um sachêzinho de fibra, não tem sabor, não tem cor, não tem odor, não tem nada. Que você dilui nos alimentos, por exemplo, né? Então, hoje você tem essa estratégia, digamos assim. Mas tem muitas outras fibras que você pode utilizar. Hoje tem fibra já em pó, solúvel, fibra do feijão, fibra da berinjela, psyllium, por exemplo, inulina, que são fibras funcionais que a gente chama. Pode. Agora, precisa obrigatoriamente ser na vitamina? Não, você não vai tomar vitamina com banana? Então, você pode associar um outro alimento rico em fibras. Por exemplo, você pode pôr um pãozinho, um pão integral, por exemplo, você pode fazer um mingau, por exemplo, um mingau de aveia. Né? Então faz a vitamina e pega uma fibra como um outro... Para retardar a liberação. Exatamente. Então, lógico, gente, que, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém que está assistindo amanhã comece a tomar vitamina de banana.
Não, foi só uma Não, dúvida. é só um né? comentário que deu aqui. Porque às vezes fala assim, a nutricionista falou que é isso que eu tenho que tomar. E hoje eu tenho Não, visto muitos vídeos desse tipo que honestamente me preocupam. é Como porque foi uma profissional, sabe? pergunta aqui, Eu não sou ideia. perfeita, pelo amor de Deus, eu não sou a dona da razão, Aham, longe disso. Mas são algumas coisas que me preocupam um pouco, sabe? Esse clickbait, né, que o pessoal tá falando aham. agora. Não faça isso sem antes ver esse vídeo. Sabe, É, essas coisas assim? aham. Aham. Aí me dá um pouquinho de medo. É Vira aquele negócio verdade de absoluta, medo. né? Então, Distorce. Agora a vitamina de banana cura o seu diabetes. Não é isso que a gente está falando. a nutricionista falou que não pode comer alface, então, por exemplo. E Então, seguindo as eu acho ordens que aí, agora pode falar. o diabetes, a coisa mais importante, pessoal, agora é aquela hora que o pessoal faz. Quém. É, A parte mais importante, gente, é que não dá para ser diabético feliz, saudável, sem fazer acompanhamento. Não dá. É. Né? sim, Pelo menos o acompanhamento médico. O ideal seria associar sempre o médico com o nutricionista, mas não dá para fazer feliz, basicamente. sim. Odeia, só voltando aqui um pouco do assunto lá de trás, que faltou a pergunta que eu queria fazer, mas entrou na fruta, aí a gente vai seguindo a ordem aqui. Perguntaram sobre o mel. A Sayuri perguntou sobre o mel. A questão do se não tem Pode refino, o mel usar. é açúcar, pode usar, é bom ou não para o diabético? Que história é essa? Vamos lá. Agora a gente vai entrar num ponto muito perigoso. Porque o que acontece? Vou falar de estudo científico, tá? Então, pera aí, pessoal, dá o like aí, ó. Dá o like aí, já deixa seu comentário, se inscreve no canal que a gente vai correr o risco aqui por vocês. Vamos lá. Isso aí. Existe um estudo científico, ele foi publicado em 2019, numa revista de um excelente fator de impacto. Eu tô falando isso porque depois o pessoal vai falar, então eu tô usando lá. Numa excelente revista, comparando os adoçantes artificiais e naturais. Então, ele comparou, deixa eu ver se eu estou boa de memória, a glicose, a estévia, a sacarose, o açúcar mascavo, sucralose, eu acho que foram esses, tá? Então, eles fizeram essa comparação e viram que tipo de efeito eu tenho em relação à inflamação, resistência à insulina e tal. Os vencedores desse estudo, se é que eu posso falar assim, açúcar mascavo, mel e o stevia. Mesmo o mel, que ele é tão polêmico, ele não modificou esses parâmetros e aquilo que era para melhorar, ele de fato melhorou. Então, mostra que não é simplesmente a gente olhar para o açúcar, porque o mel ele é rico em muitos compostos bioativos também. Ele tem outras propriedades na sua composição nutricional, ele tem outras substâncias, outros nutrientes que fazem bem em outros aspectos. Então, honestamente, eu sei que tem muita controvérsia em relação ao mel. Eu estou falando de um estudo, não estou falando de uma condição geral. Só que, se a gente for parar para analisar o mel que a gente adoça um alimento, então ele é um pouco dentro de um contexto alimentar, que mal tem. Eu imagino que o mal do mel seja você pegar, enfiar uma colher e enfiar na boca. Ou, por exemplo, você não usa o mel para adoçar, você usa o mel como um ingrediente daquela preparação. Então, sei lá, meia xícara de mel, por exemplo, aí você vai ter uma descompensação. Que volta naquilo que eu falei, o problema é o quanto se come, não é nem tanto o que se está comendo. Então, às vezes, a gente priva a utilização do mel a troco de nada. Depende do quanto você está mel vai utilizando. bem, hein? Um pãozinho de mel aí na festa da criança. Por exemplo, né? Coloca aí o mel com doce de leite no recheio. Mais uma polêmica ideia. A nutricionista falou que a gente pode comer pão de mel. E com alface faz mal. Exato. Eu já tô juntando, já daqui a pouco vou ter uma Pronto, página só de dossiê, história. né? Exatamente. Tipo, pérolas da nutricionista. Vai ser isso. Mas eu uso com meus pacientes, então eu sempre dou preferência para esses adoçantes naturais, stevia, xilitol, eritritol. Quando a palatabilidade
não é alcançado, então a pessoa sente o sabor residual, não gosta, a gente sempre reforça a se habituar com o sabor do alimento. Né? Então, você toma um suco de maracujá, eu não ponho açúcar nem morta no suco de maracujá, porque eu acho maravilhoso. Me habituei àquele azedo, enfim. Mas tem pessoas que não gostam. Então, a gente sempre, número 1, coma o alimento como ele é. Né? Tome o café do jeito que ele é. Não conseguiu? Vamos tentar usar esse adoçante, que até agora é o que tem menos evidência de um possível efeito prejudicial. Não conseguiu porque não tem palatabilidade, eu sempre vou passar ou para o açúcar mascavo, ou para o açúcar demerara, ou para o mel. Só que eu faço um treinamento com o meu paciente para que ele vá reduzindo até o nível que ele use o menos possível do poder adoçante, então da quantidade de adoçante, do mel, enfim, do açúcar mascavo, mas que que preserve a palatabilidade do alimento. Então, a gente faz um trabalho de reconstrução do paladar. Isso é interessante Isso é você falar, importante. por isso que é importante esse acompanhamento, né, Déia? Porque aí você consegue gerir, né, e consegue associar. Você não tira tudo dele, né, que é o tal não pode, não pode, não pode, não pode. Você consegue fazer o que? Um equilíbrio entre da questão que até você já falou em outras lives, né, que a parte da alimentação é uma parte de bem-estar, é uma parte de prazer, né, uma das boas coisas da vida, né, todo mundo gosta de comer bem. E aí você acaba não privando ele tanto, claro que não vai soltar, permitir ele comer qualquer coisa de qualquer forma, mas você consegue fazer esse treinamento e consegue reeducá-lo. Então, essa é a importância de fazer o acompanhamento, uma das importâncias, né, de fazer o acompanhamento com um profissional habilitado que vai ter essa capacidade de criar esse novo hábito no paciente, né? Você sabe uma coisa, até para dar um exemplo disso, a gente fazia muito na ibiatria, quando eu trabalhei na ibiatria. Ibiatria é adolescentes, né? São adolescentes. Uma delícia de trabalhar com adolescente, eu adorava. Mas, infelizmente, tinha muito mau hábito alimentar ali envolvido, né? E eu lembro de um caso que me marcou muito, que o paciente ele só tomava suco de caixinha. Todo mundo sabe o que eu tô falando. Aqueles sucos que não é suco, é néctar de caixinha. Refresco. Refresco, exatamente. Daí, a gente falou, não, vamos tentar mudar isso. E a mãe desesperada, porque não conseguia, porque eu faço suco em casa, mesmo o suco, ele gostava de suco de morango, mesmo o suco de morango feito em casa com açúcar, ele não toma. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, eu não sou adepta da enganação, né, da manipulação, eu gosto de tudo muito às claras, mas já que é adolescente resistente, vamos fazer uma coisa aqui, uma estratégia. Falei, no primeiro dia você vai comprar a caixinha, você vai tirar um pouquinho, então mostrei para ela, você vai tirar um copo do suco e você vai botar o suco natural. Na segunda vez, você vai tirar metade do suco, por exemplo, de caixinha, e vai completar com o suco natural. E a gente foi fazendo essa transição. Então, ela colocava o suco da fruta dentro da caixinha. Da embalagem. Da embalagem. Então, tirava uma parte, né, para não transbordar, ia colocando e repondo. A criança foi tomando que nem sentiu. A gente manteve um tempo, a gente falou, agora vamos trabalhar o açúcar, porque não tem comparação um suco de morango feito do morango com suco de caixinha. Eu falei, então agora a gente vai regredindo o açúcar desse suco de morango que tá na caixinha do outro, né? E a gente fez essa regressão. Até um dia que, enfim, né? Como eu falei, eu não sou muito adepta desse processo de enganação, mas era a única estratégia que a gente tinha naquele momento. E aí a gente teve uma conversa com a criança, explicou, né, para o adolescente, tudo o processo, como ele tinha sido feito, e para ele, inclusive, relatar como que ele tinha se sentido com aquela experiência. Isso eu acho que é importante. A gente dá voz, né, para falar, olha, eu fiz, hahaha, olha como você nem percebeu, enganei, né? A gente costuma dizer muito isso, eu te enganei. Não, olha, não foi uma enganação, realmente foi um experimento, né, porque a gente tinha um problema aqui, então conta pra gente como você está se sentindo nesse momento, como foi essa experiência, se você realmente gostou do suco novo, o que te impedia de tomar o suco natural, por que você gostava da caixinha, e no fim a gente descobriu que ele
gostava do suco de caixinha pelo status de tomar um suco da caixinha. Então, ele tinha, é um caso bem profundo, mas ele tinha, sabe que nem aquele creme de avelã famoso? Sim, sim. Sim. Então, ele é caríssimo, né? E eu lembro quando eu era criança, só tinha esse creme de avelã na casa dos meus amigos tops, entendeu? Na minha casa não tinha. E não tinha, até acho que por uma condição financeira, enfim, mas porque minha mãe sempre falou, não vou comprar essas porcaria, né? Só que para mim ficou marcado por muito tempo como esse alimento do creme de avelã é um alimento só que os tops têm. Ele é um alimento super top. Aí eu lembro que o dia que eu fui morar sozinha, fui no mercado, primeira comprou coisa aquela que eu embalagem de 1 quilo e passou mal, aquela grandona. Foi gastar o meu salário inteiro, tô brincando, gastar todo o meu salário no potinho do creme de avelã. A hora que eu pus na boca, eu falei, eu nem gosto disso. Eu falei, isso é horroroso, né? A expectativa lá em cima, né? Mas você vê, é que eu já era adulta, né? Então você tem ali uma maturidade para entender o que está acontecendo. Mas eu falei, gente, isso é horroroso. Isso daqui não é top, não. Não é topzera, não. Isso daqui é ruim. Né? Então, veja, na criança, acho que até vale aqui por conta do diabetes. Na criança, muitas vezes, a gente tem que usar algumas estratégias para conseguir fazer ele se dar conta, porque criança é muito resistente. Para um adulto é mais fácil. Para a criança, falar, não, vou bater o pé, enfim. Aliás, só falar uma coisa de criança, gente, quem tem filho aqui e a criança está acima do peso, está com sobrepeso, enfim, nunca deixem de observar a pele da criança, tá? Porque criança é muito comum uma condição chamada acantose nigricans. Você já viu bastante, Carol? Em adulto não é tão comum, mas em criança é muito. Principalmente aqui, né, atrás do pescoço, axilas, fossa antecubital, aqui, às vezes até aqui atrás, nas costas também, embaixo do seio. Até que adulto... Explica o que é. A gente vê também uma mancha, como se fosse a pele aveludada. Aveludada, né? E ela fica amarronzada. Parece marronzada, parece uma mancha assim de sol mesmo. Sabe quando você fica... uma pele fica um pouquinho mais marrom, digamos assim. Um sinal de resistência à insulina, né? Então, às vezes a pessoa já tem essa mancha como um sinal. No rosto também tem, né? Pode ter. E ficar atento, é igual o chantelasma, né? Quando deposita lipídio na pálpebra, né? Isso, amarelado. Então, você vê que o nosso corpo dá sinais de que tem algo errado, né? E é importante você falar isso, até porque a criança, às vezes, descobre que tem diabetes da pior maneira possível, fazendo coma, né? Faz cetoacidose diabética. Então, o estado de hiperglicemia é tão grande que faz cetoacidose. Então, e aí às vezes essa criança até desmaia, entra em coma. Então, por isso que é importante, de novo, a gente reforçar esse acompanhamento nutricional, acompanhamento médico. E você quer seguir com as perguntas que o Léo já tá me olhando aqui? Não, é só fazer. Tem três... Eu só falei da acantose porque quando eu tava contando esse caso da ibiatria, eu lembrei de um outro que o paciente ia com o avô, com o vô. E o vô falou, eu lembro até hoje, assim, foi uma coisa que me marcou muito, que ele falou assim, ai, meu, esse menino não toma banho, eu já esfreguei várias vezes o pescoço, porque a gente viu, né? Falou, isso daqui faz tempo que tá aqui e tal. Ele falou assim, moleque não toma banho, já falei que, eu já fiquei, um dia eu catei, fiquei esfregando isso e não sai. Ai, meu coração, não é importante falar. Não, é interessante, E ainda mais com esse contexto, assim, que às vezes acontece mesmo, da pessoa achar, tá sujo, ela não tá tomando banho. Interessante ideia. E aí, ideia, tem 3 perguntas aqui da Sayuri também. A Say tá participando bastante. Obrigado, Say. A Sayuri já participou antes. É a Say. É a Say, é da USP. Eu lembro dela. É da USP, você conhece ela. A Say tá ajudando a gente aqui. Tá perguntando aqui a questão da metformina, que geralmente é tomada depois das refeições, né?
E aí, se a pessoa não estiver se alimentando, como que ela faz? Ela precisa da medicação, tem que tomar? Como que funciona? E vou deixar para Carol também. Eu acho que a Geralmente essa Carol é questão mais. Tá É. mais na área para falar disso. A outra é para você, é direta para você, daí a última. de alimentação e medicação, alimento, tomo, não tomo, está muito relacionada à insulina, né? E principalmente não a insulina de longa duração, mas a insulina de ação rápida, que aí depois isso daí dá outra live, que é você calcular o gasto, índice glicêmico, que é uma outra coisa que a gente não entrou aqui nesse mérito. E aí, claro, tem vários tipos de insulina, tem insulinas que você tem que fazer o cálculo, outras já tem uma dose mais fixa, enfim. Isso, inclusive, depois a gente até tá vendo com a endócrino, já deixar um spoiler aqui, para falar um pouquinho sobre essas medicações injetáveis para diabetes. E, de repente, dela falar um pouco sobre cada uma, como aplica, porque a gente vê bastante dificuldade nisso também. Mas voltando ao assunto da metformina, a metformina age na resistência insulínica. Então, não tem muita relação se você come ou não para a questão assim diretamente do efeito de não tomar. Qual que é a orientação para ser tomada após as refeições? Depois a Déia até pode complementar. A metformina dá muito desconforto gastrointestinal, então dá enjoo, náusea, diarreia, distensão abdominal. Então essa questão de tomar após as refeições está muito mais relacionada aos efeitos adversos que ela pode causar do que propriamente assim a relação se eu não comi, então eu não preciso tomar. Quer falar alguma coisa, Déia? Não, da metformina, que esse fato, né? Até diarreia, o pessoal costuma ter com o uso de metformina, e por conta da B12 também. Né? Então é importante esperar um pouquinho após a alimentação, principalmente a principal refeição, almoço, jantar, porque ela interfere no metabolismo da vitamina B12. Então é muito comum paciente com uso crônico apresentar deficiência dessa vitamina. Bem lembrado. Bem lembrado, Déia. Bem lembrado. E aí tem algumas formulações no mercado também de liberação prolongada, né, que é o XR, sem falar em marcas, mas que também seria para atenuar esses efeitos adversos. Pode falar. E aí seria a questão da... Ficou doido aqui. Assim. Aí o que acontece? Então, a gente tem essa questão do XR, então tem as formulações diferentes. E outra coisa, Déia, essa aqui é para você. Sobre o acompanhamento com o nutricionista. Qual a frequência ideal? E não para por aí não, Déia. E de quanto em quanto tempo é recomendável voltar na nutricionista? Até abrir um sorriso, né, Déia? Todo dia! Tô brincando. Brincadeira. Bom, vamos lá. Cada caso é um caso, tá? Então, tem pacientes que a gente precisa de um acompanhamento um pouquinho mais próximo, mais rigoroso, e tem pacientes que a gente consegue deixar um tempo um pouquinho maior. Isso é muito relativo, tá? Agora, eu acho que a melhor resposta para essa pergunta é assim: você manda paciente, o paciente manda. Se você fala para mim, por exemplo, eu só posso vir uma vez por mês. Uma vez por mês, e eu vou fazer o melhor possível para você que só pode vir uma vez por mês. Eu só posso uma vez a cada 3 meses. Nós vamos tentar trabalhar o melhor possível uma vez a cada 3 meses. Eu posso ir uma vez por ano. Tudo bem. Toda vez que você vier, eu vou fazer o melhor possível para você. Então, não existe algo muito fixo. Existe o que cada nutricionista gosta de trabalhar. Então, eu faço um atendimento hoje, faço um retorno em 7 dias. Então, o retorno dessa própria consulta. Então, veio hoje, 7 dias eu faço um retorno, que é para ver como que foi a sua adaptação, o que precisa alterar, ver essa lapidação do que nós propusemos na primeira consulta. Depois eu faço acompanhamentos mensais para ver meu paciente. Alguns pacientes eu faço acompanhamento a cada 20 dias, outros eu faço a cada 40 dias.
Então, normalmente é mensal, mas tem alguns que eu preciso estar num caso um pouquinho mais grave, ou eu fiz uma intervenção muito específica, entrei ali com uma estratégia, entrei com um suplemento, e eu preciso acompanhar de perto, eu trago ele com intervalos menores. É um paciente que se adaptou super bem, que está conseguindo fazer, que está tendo uma evolução, eu libero para 40, 45 dias, lembrando que eu sempre vou mantendo o contato. Então, se tem alguma dúvida, manda mensagem, manda um e-mail. A gente tem um sistema, né, onde há troca de mensagem, tem o diário alimentar, então o paciente vai postando tudo que ele come e eu consigo conferir o diáriozinho dele. Então, hoje ele almoçou isso, ele jantou aquilo, que na consulta a gente discute. Então, eu falo, olha que essa semana você fez boas escolhas, você fez isso, vai combinação. Então, esse contato, ele é mantido. Só que aí, cada nutricionista é um. Quando o nutricionista trabalha com comportamento alimentar, então com transtornos alimentares, comer transtornado, normalmente exige um acompanhamento semanal, é um acompanhamento muito mais próximo, que é como se você estivesse tratando ali uma questão de ordem que envolve a psicologia alimentar. Então, é um tratamento um pouquinho diferente. Só que tudo depende do tratamento. Para você. Perfeito. Entendi. E só para terminar, uma pergunta, Deia. Você falou das fibras. Que outros alimentos poderiam auxiliar no controle para o paciente diabético? Acho que isso é legal também a gente falar. Claro que a gente no alimento não substitui o tratamento, mas que outras... E essa live não substitui uma consulta, nem exatamente. médica e nem nutricional. Mas né? só para a gente fechar, que outros alimentos ele poderia incorporar para poder auxiliar? Perfeito, Carol. Acho que não é nem questão do alimento, é como comer o alimento. Então, por exemplo, fruta. Sempre dê preferência a frutas que você possa comer a maior parte dela. Então, que você possa comer a casca, que você possa comer o bagaço, por exemplo, que você possa comer ela integralmente. Então, lógico, você não vai pegar uma banana e vai comer. Você sabia que a casca da banana é comestível? Mas você não quer comer. Ninguém vai comer a banana com a casca. Pode. A casca da laranja, né? A casca da laranja, depois vai ficar com a boca toda queimada, né? A casca do limão não dá, né? Enfim, então, mas sempre que você puder comer maior parte abacaxi do alimento, melhor, tá? Segunda coisa, faça combinação de alimentos. E aí a gente usa a pirâmide alimentar. Então, para o público que está aqui, que não sabe grupos de alimentos, propriedade funcional, nutricional e tal, lá na internet tem pirâmide alimentar brasileira. Ela foi construída nos Estados Unidos, mas ela foi adaptada para a nossa realidade. Joga lá, pirâmide alimentar brasileira. Lá tem todos os grupos alimentares. Então, embaixo tem o grupo de cereais e grãos e tubérculos, pão, batata, pão, batata, macarrão, pão. Em cima tem o grupo de hortaliças e frutas, que são as verduras, legumes e frutas. Grupo de carnes e ovos, grupo de leite e substitutos. Em cima você tem o grupo de óleos, gorduras e açúcares. Então, e o grupo de feijões, esqueci, né? Então tem carnes e ovos, feijões ou leguminosas e leite substitutos. Todos esses grupos alimentares fazem parte de uma alimentação saudável, de uma alimentação equilibrada. Então, todos eles devem estar. Os 8 grupos têm que estar na nossa alimentação diariamente. Quanto mais você puder compor entre esses grupos, melhor. Então, você vai comer, por exemplo, um pão, que faz parte desse grupo de baixo, com uma folha de alface, um tomate, com um frango desfiado, que faz parte desse grupo, sabe? Entende o que eu tô falando? Uhum. Então, você vai compondo com vários grupos alimentares, porque assim é uma maneira que você tem de distribuir aquele carboidrato que pode subir a tua glicose, é uma maneira que você tem de restringir a velocidade com que ele vai ser direcionado para a tua circulação sanguínea. Fora isso, dê preferência sempre a grãos integrais, cereais integrais, então arroz integral, pão integral, macarrão integral. Hoje a gente tem várias marcas que oferecem produtos de altíssima qualidade, saborosos mesmo, dá para fazer. Outra coisa que eu falei também,
adicionar fibras. Então, se às vezes, poxa, não gosto, não vou comer, adicione fibras. Às vezes, num arroz, você pega brócolis, pica o brócolis, sei lá, e põe no arroz, você já mudou o índice glicêmico desse arroz. Na verdade, a carga glicêmica você já alterou. Com uma estratégia muito simples. Sim? Então, fazer essas combinações são importantes também. Agora, alimento mágico para controlar o diabetes, infelizmente, a gente não tem. Né? Assim, não tem nada que falar coma isso, porque é até perigoso, né? Você falar assim, coma farinha da beterraba, aí pá, farinha de beterraba. É perigoso. Perfeito, Déia, perfeito. Acho que era isso. A gente só tem a agradecer. Quase que batemos recorde aqui, né? Do nosso canal. Estamos aqui quase 1h40 falando aqui. Déia, muito obrigado. A gente tem que só te agradecer. Falamos aqui, foi um bate-papo muito legal. Pessoal, muito obrigado. Agradecemos a todos que ficaram aí até o final. E quem quiser acompanhar a Déia lá nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, Déia? Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Andrea Bonvini. Meu nome que tá aqui, ó. Andrea Bonvini. Aí eu vou falar direito. Tá me eu vou deixar. Não? Mas tá lá. Mas é bom que deixe contato com você. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber um pouco mais sobre o seu trabalho, manda um direct lá. Déia, só te agradecer. Muito obrigado. Já fica aí, você já deu ideia para mais umas 480 lives, tá? A gente vai continuar a conversar. Essa da microbiota eu tô. Falar de microbiota e por que criança tem alergia quando é criança? Não, por que a criança tem alergia na infância? Já fica marcado aí. Se quiser o próximo feriado... Tadinha. Só vai pegar lá no feriado. Brincadeira, Déia. Não, a gente vê a data. Brincadeira. Pessoal, então o próximo vídeo, o vídeo de amanhã já está editado, a gente já vai subir ele para vocês. A gente vai falar um pouquinho amanhã sobre doença de BC, o que é e quais são os sintomas, tá bom? E como não poderia faltar, Déia, no 3, 1, 2, 3 e... Fui!